Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o capacitor, também conhecido como condensador. Capacitores são pequenas peças colocadas dentro dos dispositivos elétricos que têm a função de armazenar carga elétrica. Essa é a função básica de um capacitor. Mas além dessa função de armazenar carga elétrica, eles têm funções secundárias. Por exemplo, filtragem de carga elétrica, né? Eles armazenam carga e aí descarregam para o circuito na medida exata, ou seja, sem excesso de carga e sem falta de carga. Então ele funciona como se fosse um filtro, né? Outra função secundária é que ele funciona como um relé, ou seja, enquanto ele está armazenando carga, ele não descarrega para o circuito. E à medida em que ele descarrega para o circuito, ele não armazena carga. Então ele funciona como, por exemplo, aí como um pisca-pisca, né? Uma seta de um automóvel, por exemplo, funciona assim. Enquanto está armazenando, não está descarregando. Assim que ele completar a armazenagem, assim, aí ele descarrega para o circuito. Mas a função básica, então, é armazenamento de carga elétrica, ok? A capacidade que ele tem de armazenar carga elétrica é chamada de capacitância, representado pela letra C, ok? Os capacitores, eles funcionam da seguinte maneira: eles são compostos de duas placas colocadas paralelamente uma à outra, tá? E no meio dessas duas placas é colocado um isolante. O isolante é chamado de dielétrico, ok? Então são duas placas e no meio colocado um isolante. A primeira placa é ligada em uma voltagem, né, em um potencial, e a segunda placa ligada em outro potencial. Então você vai ter uma DDP entre as duas placas, né, uma diferença de potencial entre as duas placas. Se eu considerar a área das duas placas, né, que são placas iguais, então vai ter áreas iguais. Considerando a área dessa placa e considerando a permissividade do isolante, ou seja, do dielétrico, eu posso calcular então essa capacidade de armazenar carga, ou seja, a capacitância. Então vem aqui, ó. A capacitância é igual à permissividade do dielétrico, ou seja, permissividade do isolante, vezes a área da placa, já que são iguais, né, tanto faz de um ou de outro, dividido pela distância entre as duas placas, essa distânciazinha aqui, ó, entre uma placa e outra. Aqui então eu tenho a capacitância desse capacitor. A unidade de medida no Sistema Internacional de Capacitância é o Farad, símbolo F. Só que a gente trabalha muito com submúltiplos, com microfarad, normalmente é medido em microfarad ou nanofarad, tá? Submúltiplo, né? Lembrando que micro é 10 a menos 6, né? Então 1 microfarad é 10 a menos 6 farad. A permissividade é medida em farad por metro, tá? Por quê? Porque a área das placas tem que estar em metros quadrados. Geralmente essa área vai vir pequena, vai vir aí milímetros quadrados, centímetros quadrados, mas eu preciso converter isso aí para metro, porque tem que ser em metros quadrados, ok? A distância entre as placas tem que ser dada em metro, mas normalmente você vai encontrar isso aí em milímetros ou centímetros. Tem que converter para metros, ok? Então aqui eu calculo a capacitância de um capacitor. Um detalhe importante, não existe corrente elétrica passando dentro do capacitor. Então como é que vai armazenar a carga, né? Bom, eles armazenam carga por indução. Lembra lá no início do ano que nós falamos sobre indução elétrica? Exatamente isso aí. Então eles vão se eletrizar por indução. Nós falamos lá que tinha eletrização por contato, por atrito e por indução, né? Então aqui eles vão se eletrizar por indução, ok? E por isso não tem corrente elétrica dentro dele, apenas armazenagem de carga. Bom, se eles vão armazenar carga, eu preciso saber então qual é a carga que ele vai armazenar, quanto de carga que ele vai armazenar, né? A carga armazenada nós chamamos de Q, e essa carga que ele vai armazenar, ela depende diretamente de duas coisas:
da capacitância, que foi calculada agora, né, anteriormente, da DTP que ele está ligado, ou seja, qual é a tensão que o capacitor foi ligado. Com essas duas coisinhas aqui, eu calculo então a carga que esse capacitor vai armazenar. Unidade medida, carga é em coulomb, a capacitância em farad, não pode ser em microfarad, nem nanofarad, tem que ser em farad, tá? A DDP em volts, ok? Agora, num circuito elétrico, o capacitor ele é representado assim, ó. Você tem um traço de um lado e outro traço do mesmo tamanho do outro lado. Diferente um pouco de gerador. O gerador é um traço longo e um traço curto, né? Receptor também é um traço longo e um traço curto. O capacitor são traços de mesmo tamanho. Então você vai ligar isso numa DDP e ele vai armazenar a carga.